Boa. Ô, Will, muito prazer falar contigo. Vamos falar um pouco aqui no relativo, fazer uma pergunta no relativo. E não sei se a gente perdeu o sinal. Caímos com o Will A Saravalli. gente Caímos... perdeu o sinal com o Will, mas a gente já recupera e volta com ele. Não, a gente já recupera e aí você consegue fazer isso. Voltou então. O Will tá nos escutando? Eu vou só para terminar a pergunta aqui em relação ao investimento relativo, né? A gente fala muito de Brasil e Estados Unidos, mas aí a comparação acaba, às vezes, sendo não tão justa, né? Mas olhando para as atividades econômicas, como é que você tem visto, e até os últimos 10 anos, os Estados Unidos têm se sobressaído, o S&P 500 sobressaído em relação a demais índices, quando a gente compara, por exemplo, com a Europa, né? Aí vem a economia hoje muito forte, Estados Unidos, né? A Alemanha sofrendo, a zona do euro sofrendo como um todo. Será que esse ano, novamente, os investimentos nos Estados Unidos, de empresas americanas, devem se destacar? Como é que você está vendo isso no relativo, comparando talvez Estados Unidos com a Europa ou com as opções que a gente tem fora dos Estados Unidos? Né? Esse excepcionalismo americano que todo mundo fala, é isso que gera maior preocupação, né? Quando todo mundo fala, é que dá um certo medo, né? Mas, de fato, quando você olha o que está acontecendo, não tem muito o que dizer, é isso mesmo. Você olha para o crescimento na Europa, ele é muito diferente do crescimento americano. Né? Eu olhei anteontem, aquele track do GDP Now de Atlanta aponta para 2,7% de crescimento do PIB no quarto trimestre agora de 2024 aqui nos Estados Unidos. A Europa, a duras penas, sofre para crescer 1%. Né? 2,7%, a maior economia do mundo, é muito relevante. China, diversas inconsistências e cada vez mais crescendo menos com mais estímulo fiscal, ou seja, o governo tem que dar mais estímulo e ainda assim consegue gerar menos crescimento na China. Brasil com seus problemas, México receio com relação ao Trump, Canadá tendo várias dificuldades. Então, onde que você vai alocar capital num mundo onde, no relativo, você olha, bom, nos Estados Unidos, bem ou mal está crescendo, tem os riscos, obviamente, mas muita gente fala muito dos riscos do Trump, mas também tem a parte positiva de eventualmente reduzir imposto e cortar a burocracia, caso ele consiga. Isso é muito bom para ganhos de produtividade. Carga tributária nos Estados Unidos já é menor do que em vários lugares do mundo, então esse excepcionalismo americano, ele se justifica em diversas vertentes, né? Você olha, AI é aqui nos Estados Unidos, então, e fica difícil você ser contrário nesse sentido, né? Por que você seria contrário? Né? Por que você vai apostar? Não, mas eu acho que, beleza, vão ter alguns países que vão crescer mais, assim, a Índia cresce mais que os Estados Unidos, tem muito a fazer em termos de infraestrutura, conseguiu arranjar ali um arranjo político bacana, né? O Modi, eu vi essa semana a pesquisa de que ele é o líder com melhor avaliação, né? Em termos de presidente, enfim. Mas beleza, você não vai alocar todo o capital em Índia, né? Então você tem que alocar em algum lugar, e aí o excepcionalismo americano fica difícil de ver o que mudaria isso, né? Então esse eu acho que é o ponto, né?